Olá, turma! Hoje nós vamos finalizar o capítulo 1 da unidade 3 e vamos estudar os verbos transitivos e complementos verbais. Verbos transitivos e complementos verbais. Vocês encontram esse assunto na página 78 do livro. Vocês terão que fazer a releitura de um trecho da crônica Segredo de Natal, de Ivan Ângelo. Eu vou reler com vocês o trecho. Desde o Natal passado, a pequena Vívia guarda um segredo maior do que poderia acomodar, tanto que o dividiu em dois, esconde parte no coração e parte no cérebrozinho esperto. Não pensou nele o ano inteiro, nem poderia. Na verdade, esqueceu-o. Mas no início de dezembro, ao perceber nas cores, nas luzes, nas músicas, na televisão, na escolinha, nos shoppings e no reboliço geral, os sinais de um novo Natal, o segredo voltou a deixá-la intensa, porque possuidora de um conhecimento que as outras crianças não tinham. Ao ler o trecho que foi retirado da crônica Segredo de Natal, vocês vão perceber que o termo um segredo e suas substituições completam o sentido de alguns verbos. Os verbos que foram retirados do trecho foram guarda, dividiu, pensou, esqueceu. São verbos que necessitam de complementos. Esse tipo de verbos são chamados de verbos transitivos. Os verbos transitivos precisam de complemento para que possamos dar sentido à frase em que são empregados. Eu retirei esses dois exemplos da segunda questão da página 78. Vamos ler os exemplos. Vivian guarda um segredo. O verbo em destaque, guardar, é um verbo que, para ter sentido completo, precisa de complemento. Logo, é um verbo transitivo. Porém, ele não pede o auxílio de uma preposição. Então, ele é um verbo transitivo direto. Quem guarda, guarda algo ou alguma coisa. Não tem preposição, tá ok? Um segredo vai funcionar como objeto direto, porque é um termo que complementa o sentido do verbo transitivo direto. Então, o objeto direto é o complemento verbal do verbo transitivo direto. Vamos para o segundo exemplo. Vívia pensa no segredo. O verbo pensar, para ter sentido completo, pede complemento, logo é um verbo transitivo. Quem pensa, pensa em alguém ou em algo. Percebam aí que na pergunta que eu faço já aparece a preposição em, correto? Então é um verbo que pede o auxílio de uma preposição. Então ele é um verbo transitivo indireto. No segredo é um termo da oração que complementa o sentido do verbo transitivo indireto. Logo, ele vai funcionar como objeto indireto. No complemento verbal, percebam aí a preposição no, que é a contração da preposição em mais o artigo o. Embora os dois verbos sejam transitivos, eles se relacionam de modo diferente com o complemento. O verbo guarda relaciona-se diretamente com o complemento um segredo, mas o verbo pensa se relaciona indiretamente, porque exige uma preposição. Quem pensa, pensa em algo ou em alguém. Os verbos transitivos que se ligam diretamente a seu complemento são chamados de transitivos diretos. O complemento do verbo transitivo direto é o objeto direto. Objeto direto é um termo da oração que complementa o sentido de um verbo transitivo direto, ligando-se diretamente a ele, sem preposição. Os verbos transitivos que se ligam indiretamente a seu complemento são chamados transitivos indiretos. O complemento do verbo transitivo indireto é o objeto indireto. Objeto indireto é o termo da oração que complementa o sentido de um verbo transitivo indireto, ligando-se indiretamente a ele por meio de uma preposição. Nesse quadro amarelo, nós temos algumas preposições. Vamos lembrá-las.
A preposição é uma palavra invariável que serve para ligar termos ou orações. A preposição é uma classe gramatical muito importante, não só na transitividade verbal, mas principalmente na regência verbal, que é um conteúdo que nós vamos ver no próximo capítulo. Nós vamos lembrar agora as preposições essenciais, que são palavras que atuam exclusivamente como preposições. São preposições essenciais: a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sobre, sob, trás. A preposição pode contrair-se, fundir-se com artigos, pronomes ou advérbios. Exemplos de contrações. A preposição a mais o artigo a vai formar o a craseado. A preposição a mais o pronome aquele vai formar o aquele craseado. A preposição a mais o pronome aquilo vai formar o aquilo também craseado. Nós vamos estudar a ocorrência de crase em um outro momento. A princípio, vocês precisam identificar que existe aí uma preposição porque teve uma contração da preposição mais o pronome, tá ok? De mais o, do, de mais ele, dele, de mais este, deste, de mais aquilo, daquilo, de mais aqui, daqui. Em mais o, no, em mais ele, nele, em mais este, neste, em mais aquilo, naquilo. Per mais lo, pelo. Então, quando vocês estiverem lendo algum período que tenha um verbo seguido de alguma preposição, fiquem em alerta, porque pode ser um verbo transitivo indireto, porque ele pede o auxílio da preposição. Quando eu digo pode ser, é porque o que mais ocorre na nossa língua é o uso inadequado da preposição. Tem verbo que pede preposição na frase e não tem. E tem verbo que não pede e tem. Então, vocês precisam ficar em alerta com o emprego, tanto do verbo quanto do seu complemento, tá ok?